Quando você fala historicamente dessa articulação de uma direita ou de uma extrema-direita, é muito importante entender que essa noção de direita, ela muda muito desde da formação da nossa república e no final do século XIX. Mas existe um elemento que a gente pode pensar que existe em comum em todo esse processo, nas tentativas de golpe ao nosso Estado, sejam elas bem-sucedidas ou não, que são as Forças Armadas. Então, é muito importante a gente pensar ao decorrer do final, assim, de todo o século XX e o final do século XIX, que a nossa república ela é fundada pelas Forças Armadas. Ela é tutelada pelas Forças Armadas. Nossos dois primeiros presidentes foram marechais, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto logo em seguida. E eles precisaram de apenas 2 anos desse primeiro governo militar para já dar um golpe. Que é o golpe que vai acontecer aí em 1891, quando tem o fechamento, que é conhecido como golpe de 3 de novembro, quando você tem o fechamento do Congresso e a declaração de um estado de sítio. Para o Floriano Peixoto, uma das figuras mais abjetas que nós tivemos na presidência da República, assumiu o poder, ele que era vice do Marechal Deodoro, e não passar o poder para um civil. Aliás, o desprezo pelos civis era tão grande que na hora de que o Prudente de Moraes foi se tornar presidente, o Floriano Peixoto nem foi fazer a transmissão da posse. Ele nem quis receber o Prudente de Moraes no seu gabinete uns dias antes. Pra você ter uma ideia, nem carro foi enviado para o hotel que o Prudente de Moraes estava para ele ir para a própria posse. Ele teve que alugar um carro e de carona na hora. E aí a gente vai pensar a nossa configuração política do século XX, entender toda essa relação das Forças Armadas com a democracia. A gente pode pensar nos golpes bem-sucedidos e nos não bem-sucedidos. Pensar a participação do Exército na tentativa de golpe em 1922, durante o governo Arthur Bernardes. A Revolução de 30, que não reconhece a vitória de Júlio Prestes, que vai levar Getúlio Vargas ao poder, também com forte apoio da junta militar. O levante integralista que acontece em 38, também com apoio de militares. A revolta de Jacareacanga, a revolta de Aragarças, a tentativa de golpe que vai acontecer em 61, quando o Jânio Quadros renuncia. A revolta dos sargentos. Sabe que a revolta dos sargentos de 63 é uma revolta exatamente porque o STF limitou a participação dos militares no poder legislativo. Dizendo que, por exemplo, sargentos não poderiam se candidatar aos cargos legislativos. E foi uma revolta que levou ao sequestro de um ministro do STF. Os sargentos, as Forças Armadas sequestraram o ministro Vitor Nunes Leal. E sequestraram o presidente da Câmara, o Clóvis Mota. Então, assim, aí você tem o golpe de 64, toda essa relação das Forças Armadas durante o nosso século XX com a democracia é a de não aceitação desse poder tripartite ao qual eles não fazem parte. Então, todo esse digamos assim, essa ânsia e até mesmo esse ressentimento vai ecoar em toda a nossa história política. Aonde há tentativas de golpe contra a nossa democracia, há uma participação intrínseca dos militares. Claro que você vai ter os militares legalistas, como foi o Marechal Lott, que impediu um golpe, depois quando foi tentar impedir o de 64, acabou sendo preso. Mas olha só o ponto que nós tivemos quando se deu essa brecha para um novo governo militar. E é importante dizer, o governo Bolsonaro foi um governo militar. Foi um governo militar formado por militares, comandado por militares. Então, toda essa sanha golpista, ela não é só civil. Ela é de uma extrema-direita que encontra apoio exatamente nos militares que não entendem o papel das forças na democracia. Nós temos o poder legislativo,
o poder judiciário, o poder executivo. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica não estão em nenhum desses três. Em nenhum. Ah, mas o general deu uma opinião. Não importa a opinião do general. O papel do general, do almirante, do brigadeiro que comanda o Exército, a Marinha e a Aeronáutica é falar sim senhor para o presidente, ou sim senhora, se for uma presidente mulher, e apenas isso. É se levantar quando ele entra na sala, prestar continência e obedecer os poderes. Então, a gente tem toda essa, durante a nossa história, enquanto república, enquanto monarquia também, nós tivemos tentativas de golpe com as juntas militares. Nós temos essa sanha de uma parte da força militar que não aceita o seu papel dentro do sistema político brasileiro. E isso precisa ser discutido porque não é o governo Lula não encerrou com isso. É importante lembrar que o ministro da Defesa é o Múcio. Um cara que não apenas era amigo do Bolsonaro, mas que foi uma escolha para agradar as Forças Armadas. Forças Armadas não precisa ser agradada. Forças Armadas não tem que escolher um ministro, enfim, que a apeteça, principalmente a apeteça sua fome golpista. As Forças Armadas estão para servir e não compor. Quer participar do Poder Legislativo? Quer concorrer às eleições? Então se afasta do seu cargo nas Forças Armadas e vá para outra frente de participação na política. Então, o nosso histórico, pensar no nosso século XX e agora, infelizmente, já no XXI, são também de partes de Forças Armadas que não aceitam o seu lugar na democracia.